Hare Krishna. Então, o tópico da palestra de hoje foi sugerido: a modernidade líquida, espiritualidade na sociedade líquida, de Bauman, um sociólogo polonês, que defendia a ideia que o avanço da tecnologia causou efeitos colaterais, né? E o efeito colateral principal é a falta de união da humanidade, a falta de experiência direta. No passado as pessoas queriam experienciar os momentos como esse, mas aí a sociedade ficou dividida e a Sharadeva vai abordar esse tema. Sim, a sociedade no passado, antes, essa pós-modernidade criou a liquidez no sentido de que no passado tudo era mais sólido, as pessoas tinham uma comunicação mais direta, as pessoas vivenciavam, os momentos, e hoje em dia, apesar do avanço tecnológico, tudo ficou líquido. Líquido no sentido de que não tem mais experiências diretas. Sim? Explica. A senhora vai explicar. Obrigado. Boa noite. Naturalmente, seres humanos, inclusive podemos dizer todos os animais, almejam, desejam a liberdade. Para dar um exemplo, quando eu tinha 5 anos, nem lembro como, mas eu e meus irmãos, nossos pais, compraram coelhos para as crianças. E tínhamos assim uma caixa no jardim atrás da casa. Eu lembro, quando tinha 5 anos, eu segurava assim coelhinhos e olhava assim, eu dava cenoura para eles. Mas até esses coelhos, que não é, vamos dizer, necessariamente a forma de vida mais intelectual. Então os coelhos, mas eles queriam liberdade e escaparam, assim, cavaram um buraco embaixo da... Então escaparam, acho que se deram mal porque tinha alguns cães no bairro. Então esse exemplo do coelho, que os coelhos queriam liberdade, porém a liberdade resultou na sua morte. Agora, esse impulso, esse instinto, podemos dizer, da alma, de ficar livre, inclusive um dos filósofos políticos mais famosos da história, pelo menos no mundo de fala inglês, era John Locke, que vivia durante os anos 1600, e ele era um tipo de guru dos fundadores dos Estados Unidos. Eles tinham estudado muito a filosofia de Locke. E ele tem vários aspectos da filosofia, mas eu vou mencionar só este ponto que inspirou os fundadores da outra América.
que a ideia de que nascemos livres e nossa condição natural é liberdade. Porque qualquer poder político que quer impor regras, leis, limitar nossa liberdade, tem um dever de justificar essa limitação da nossa liberdade. Inclusive, segundo a cultura Vaishnava e mais amplamente a cultura védica, a meta da vida é liberdade, moksha, dharma, artha, kama, moksha, que aprendemos a moralidade, como comportar-nos como seres humanos civilizados, e artha, e assim dentro de regras razoáveis e justificáveis, todo mundo busca a sua fortuna, sua fama, seu sucesso na vida. Isso é artha. E kama, e com esse sucesso, as pessoas tentam gratificar-se. Eu sempre queria ser famoso, eu sempre queria ser rico. E assim as pessoas aproveitam sua prosperidade, sua fama neste mundo para gratificar, satisfazer seus desejos. Mas em última instância, ficamos frustrados mesmo com sucesso. Eu acho que tem pouquíssimos ricos nesse mundo que não tem um psicólogo. E que eles visitam regularmente. Então, mas um erro fundamental é tentar agarrar liberdade prematura. Por exemplo, quando eu tinha talvez 7 anos, e fiquei frustrado com meus pais que não entendiam que eu já era muito maduro e podia assim decidir todas as coisas. Então, um belo dia eu decidi sair de casa com 7 anos. Aí eu acho que só levei uma escova de dente. Aí eu saí da casa sem falar para ninguém e fui embora. E caminhei muito longe, acho que até uma quadra. Aí eu entendi o que eu vou fazer, onde eu vou. Aí eu voltei para casa, claro, para preservar minha dignidade. Nem falei para minha mãe. Então, esse tópico que o Ramputra mencionou, de sociedade líquida, no sentido que todas as regras derretem e até as pessoas, você não tem nenhuma definição biológica, você decide quem é você. Ou, por exemplo, normas de conduta. E esse luxúria, esse desejo por liberdade é tão forte que cega as pessoas. Por exemplo, quando eu era, não sei, eu tomei hoje para o almoço, estou lembrando. Mas eu lembro quando eu estava na escola, de colégio, e em Los Angeles, naquela época,
as escolas públicas, primárias, escola meia e colégio eram de muita qualidade, pelo menos no nosso bairro. Todo mundo que eu conhecia, todo mundo foi para a faculdade. Não conhecia assim, uma pessoa, amigo meu, que não foi para a faculdade. E as escolas públicas eram excelentes. Agora, existe uma crise na educação nos Estados Unidos e também, pura coincidência, eles relaxaram todas as regras. Antes, existia uma compreensão muito clara que o professor, a professora, é a professora e os alunos são alunos. Agora todo mundo é um espírito livre. E a queda da qualidade, a incapacidade do sistema escolar de educar, a incapacidade de educar, obviamente está diretamente relacionada com o colapso de regras, de princípios. É interessante que as escolas católicas que têm mais disciplina têm muito mais sucesso a todos os níveis. Então, essa liberdade prematura, por exemplo, se eu estou doente e o médico, a médica fala para mim, você tem que repousar, você não pode comer certas coisas, não pode sair de casa. Não, eu quero ser livre. Não sou escravo, sou alma livre, vou sair de casa, vou comer o que eu quiser e vou morrer jovem. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, eu tive uma infecção como se diz, rins. E por isso, por um verão, não podia sair de casa. Estava lá grudado na janela, olhando as outras crianças, brincando. Mas, parte boa que iniciei uma coleção de selos postais, né, de muitos países. E também comecei a tocar piano. Mas, então, o ponto é muito simples. Hoje em dia, sem nenhuma referência a nenhuma ciência psicológica, sociologia, sem se importar com a história do mundo, as pessoas simplesmente declaram liberdade e podemos ver como a sociedade humana, em toda parte do mundo quase, está caindo. E animais, por exemplo, é a coisa mais comum, a pessoa está caminhando na rua com seu cachorro e chega outro cachorro e... é você que sabe. Tem um discípulo que é perito mesmo, mas não vou exigir isso agora. Então, aprendi dele. Então, e os donos sempre estão tentando assim controlar seus cachorros e mal conseguem, o cachorro assim latindo então assim mesmo. Os seres humanos não têm donos e assim são livres para se comportar como cães, brigar e morder e se ameaçar. Porque se queremos a liberdade, um cachorro é uma criatura bastante livre, não precisa nem se vestir. E sua vida sexual está mais ou menos livre. E pode assim brigar quando quiser, mas é um cachorro. Inclusive, eu acho que muitos seres humanos hoje são tão ignorantes que adoram seus cachorros, mas na realidade não se importam com os cachorros, porque o cachorro é simplesmente uma criatura para entreter o dono, ou dar carinho,
que os seres humanos são chatos, mas meu cachorro me ama. Para de alimentar seu cachorro por 2 semanas. Você vai virar o almoço. Mas o fato é que o cachorro não é um cachorro, é uma alma como nós. Então como posso... Ai, ele é tão fofinho. Como posso agir assim e ignorar? Como posso ser cego ao fato que esse assim chamado cachorro é uma alma, como eu, com possibilidade de autorrealização, iluminação espiritual, de voltar ao mundo espiritual. Mas agora está preso nesse corpo. Então, se você realmente sente qualquer verdadeiro carinho por um cachorro, como pode ignorar o fato da condição desse cachorro? De ignorância, incapaz de filosofia, incapaz de praticar vida espiritual. Então, em vez de explorar o cachorro que finalmente encontrei alguém que me aprecia, em vez de simplesmente explorar essa alma porque eu quero que alguém precise de mim, por que não abrir os olhos e ver a condição miserável de uma alma pura, com direito a morar no mundo espiritual, com direito à iluminação, que está correndo como uma mera bestia? Mas quem pensa hoje, né? Hoje em dia, pensar não é esporte muito popular. Então, por isso, a definição do ser humano, John Locke, que disse que o ser humano nasce livre, não exatamente. Na realidade, de várias maneiras, bom, ele falava de liberdade política. Porém, as escrituras védicas explicam que nascemos com dívidas. A primeira dívida, uma dívida enorme, é com nossos pais. Como meu herói Karl Marx, ele pregava que quem produz uma coisa, como os trabalhadores de uma fábrica, tem direito ao benefício desse produto, porque eles o produziram. Mas quem produziu o seu próprio corpo? E podemos ver, por exemplo, em culturas antigas, como a greco-romana, ou até em Escandinávia, podemos ver isso como o livro, a canção dos Volsungs, é como o Ilíada, o Odisseia dos vikingos, das pessoas escandinavas. E muitas culturas antigas tinham a ideia de que o corpo pertence aos pais, porque os pais produziram o corpo. E levaram isso a um ponto, às vezes, um pouco terrível, que os pais tinham poder de vida ou morte sobre até filhos adolescentes. Então, temos essa dívida. E a dívida à sociedade. As pessoas hoje em dia pensam que a sociedade existe só para gratificá-los. Mas, por exemplo, o fato que tem luz na rua, o fato que tem, até certo ponto, lei e ordem, limitado, mas melhor que nada. O fato que todo dia se abre o mercado e tem comida no mercado. Fazendeiros, muitas pessoas trabalham duríssimo, plantando, cultivando, dirigindo caminhões,
deixando suas famílias atrás por muito tempo para levar comida para o mercado. Pessoas trabalhando assim. O mesmo fato que você pode comer. Uma dívida social. O fato que tem escolas, o fato de que tem currículo. Tantas pessoas, matemáticos, filósofos, estudaram, dedicaram suas vidas a escrever livros para que você pudesse aprender algo. Então, a ideia de que nascemos livres de qualquer dívida é absurdo. É absurdo. Mas isso podemos dizer uma dívida educadores, pais, pessoas que trabalham em diferentes indústrias, mas sobre nossa liberdade política. Claro, dentro de limites. Eu acho que Locke também aceitaria. E finalmente, a dívida com Deus. Se queremos consolidar nossas dívidas, na realidade, afinal de contas, e afinal de dívidas, temos uma dívida suprema, uma dívida com um ser que a cada momento está possibilitando a nossa existência. E sobre essa dívida. Então, hoje em dia, todo mundo grita direitos, direitos, e claro, temos direitos, mas dívidas. Ninguém está na rua gritando, eu tenho dívidas. Então, podemos ver assim como um cachorro, ou outro animal. Bom, vamos deixar os cães em paz. Vamos agora fazer bullying com outro animal. Mas assim, um animal típico não está pensando em dívidas. Inclusive, por exemplo, podemos ver que por instinto, um animal treina seu filho ou filha e depois o abandona. E o filho abandonado também esquece seus pais. Assim mesmo, vida animal é diferente, vida humana é outra coisa. Mas nada disso está sendo ensinado, não categoricamente. E a dívida com Deus? Inclusive tem um verso em sânscrito no Bhagavatam. Devarsi bhutaptanrinam pitrinam kinkaro nayan rini jarajan sarvatmana jak sharanam saranyam gato mukundum parihritya partam. Que significa, para os poucos que não são fluentes em sânscrito, e a maioria sejam pacientes que eu vou explicar isso. Esse verso do Bhagavatam diz que Devarsi Bhutapta Nirnam Pitrinam, que temos dívidas com os seres superiores que administram o universo. Pensar que ninguém está administrando o universo é infantil. Quando eu era criança, eu pensei, não tinha noção de governo, que alguém está administrando. Eu só sabia que cada vez que eu ficava com fome, minha mãe estava lá e colocava comida na mesa. Isso era o começo e o fim do meu conhecimento de economia. Então, Deva, existem seres superiores, obviamente, que estão administrando o universo. Devas, Rishi, sábios, as pessoas que escreveram ou ensinaram todo o conhecimento que nos civiliza, aqueles que são civilizados, que nos civiliza conhecimento. Por exemplo, se eu estou doente e vou ao médico e existe medicina para aliviar minha dor, minha fraqueza, milhares e milhares de seres humanos dedicaram suas vidas aos avanços médicos.
para aliviar meu sofrimento. Sábios, eles também são sábios, os cientistas, que fazem pesquisas médicas. O dentista, cada vez que eu fico com nostalgia do passado, século XIX, uma palavra me salva dessa nostalgia. Dentista. E assim, conhecimento, medicina, o fato, por exemplo, apesar de todas as falhas e imperfeições, o fato de que ainda existe, neste país ou outros, algo de lei e ordem. Não é assim, salvagismo total, só parcial. Mas até o ponto que podemos sentar aqui com uma confiança razoável que vamos sobreviver à noite. Porque pessoas estão arriscando as suas vidas para protegermos. Então, Devarshi, sábios, Devarshi, Buda, outros seres, como, por exemplo, árvores que produzem frutas. O Brasil é um paraíso de frutas. Nos Estados Unidos não vale a pena comprar uma manga, porque importado é quem já comeu manga no Brasil não compra manga. É cara, terrível e então, mas as árvores frutíferas são também seres vivos. Temos uma dívida com eles. Devarshi, Bhuta, apta, e apta significa literalmente achegados, amigos. Se você foi abençoado com uma boa família, bons amigos, você entende o valor disso. Quando ninguém mais no mundo se importa com você, seus verdadeiros amigos e parentes se importam. Então, apta, Devarshi, Bhuta, apta, Nirnam, e como já expliquei, sociedade em geral, Nirnam. Devarshi, Bhuta, apta, Nirnam, Pitrinam, e os antepassados em Ásia, eles estão muito mais em sério, antepassados. Em toda a Ásia, Japão, China, Índia, eles sentam profundamente a dívida com seus avós, bisavós, assim, antepassados. Eu dou muito valor a isso. No Ocidente é mais assim, cultura de cowboys. Então, Devarshi, Bhuta, Pirinam, Pitrinam. Mas o Bhagavatam diz que apesar de que os Vedas ensinam que temos essas dívidas, que temos que respeitar e pagar essas dívidas de várias maneiras, tem uma categoria de pessoas que não têm essas dívidas. Devarshi, Bhuta, Pirinam, Pitrinam, Nakinkaro. Mas uma pessoa não é servo de todos esses grupos, Nayendra Nicharaja, nem tem dívidas com esse grupo. Quem? Sarvatmana Jak Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Parivritya Kartam. A pessoa que com toda a sua alma, literalmente, Sarvatmana, com toda a sua alma, Sarvatmana Jak, a pessoa que Sharanam Sharanyam Gato, a pessoa que abraçou o abrigo da única pessoa que, em última instância, pode dar abrigo, que é Krishna, o Deus. Sarvatmana Jak Sharanam Sharanyam Gato Mukundam, Krishna, Parihritya Kartam, e tomando abrigo, mas completamente com toda a sua alma.
aceitando esse abrigo de Deus, para Hritya Kartam, você liquida suas dívidas, agora líquido positivo. Então essa liberdade de ser líquido, parece um mutante, né, do universo Marvel. Então essa coisa de líquido, porque se tudo eu posso ser qualquer coisa que eu quero ser, eu não preciso seguir regras que não gosto. Esse líquido no sentido de liberdade não tem pontos de referência fixos, não tem regras fixas, que é realmente uma vida mais baixa que animal. E os animais, por instinto, têm muitas regras. Se você estuda zoologia, comportamento animal, você sabe que os animais obedecem, talvez por instinto, muitas regras. Assim que esse rechaço de rejeitar regras, rejeitar normas, rejeitar estruturas necessárias, estamos rejeitando a sanidade. Porque, como o filósofo Kant disse, todos os seres humanos que não são sociopatas ou narcisistas, todos os seres humanos mais ou menos normais têm uma intuição moral, um instinto moral confiável. Por exemplo, que eu não devo violar sexualmente outra pessoa, não devo matar, não devo machucar, não devo enganar, não devo roubar. Esse instinto moral, intuição que todos temos. E por isso você não pode ser um ser humano moral e ser líquido. Porque são conceitos em oposição. Mas a parte irônica aqui é seguindo as leis dadas por Deus, e a palavra sânscrita das leis dadas por Deus é Dharma. Dharma. E como o Prabhupada explicava, a palavra Dharma vem de uma raiz dhar. Um pouco engraçado em português. Dhar, que é uma raiz verbal que significa sustentar. Sustentar, segurar. Como, por exemplo, Krishna chegou na canção, Krishna é chamado Giridhari. Giridhari, porque ele sustenta, segura uma montanha. Ou Krishna é Gadadhara. Ele segura Gada, o maço. Ou Chakradhara, ou Padmadhara. Porque Dhara, então, dessa mesma raiz, que significa sustentar, segurar, a palavra Dharma. Porque Dharma sustenta sua identidade. Por exemplo, tem Raja Dharma, Dharma real, Dharma para reis e rainhas. Eles têm privilégios especiais e, por isso, necessariamente, deveres especiais. E quando os reis e rainhas aproveitaram os privilégios, mas não cumpriram, assim, os deveres especiais foram rejeitados. Isso é um fato histórico. Um guru que exige os seus privilégios de um guru, mas não faz, ele não executa os deveres extraordinários de um guru, e também um farsante. Então, quando você se comporta bem, e você não simplesmente exige direitos, mas cumpre deveres, esse dever se chama Dharma.
Então você sustenta sua respeitabilidade, você sustenta sua autenticidade como mãe, como pai, como líder, como educador, executando seus deveres, e por isso a palavra Dharma. Porém, assim como temos diferentes dharmas, deveres, por exemplo, devido ao tipo de corpo que temos, ou a nossa idade, nossa vocação, a nossa situação familiar, se temos filhos ou não temos filhos. Então tem dharmas específicos, mas em última instância existe o dharma da alma pura. O dever que você tem, não como mulher, não como homem, não como educador, não como comerciante, o trabalho, mas o dever que você tem como alma. Esse dever é chamado Sanatana Dharma, o Dharma eterno. Por exemplo, quando eu era criança, poucos anos atrás, o número não importa, mas era poucos anos atrás. Então, por exemplo, com certa idade eu tinha dever de andar na escola. A primária, eu lembro, até lembro que minha mãe me levou para me registrar no jardim de infância, né? Em inglês, kindergarten. Em inglês usa na palavra alemã, kindergarten. E eu lembro que estava lá assim, pequenininho, e minha mãe, eu lembro duas coisas. Primeiro que tinha um cachorro no escritório da escola que eu acho que não era tão grande para mim, era com um dinossauro, sabe? E então eu ficava nervoso que tinha um cachorro assim no escritório. E a segunda coisa que minha mãe assim se procurou para falar comigo e me disse que eles querem saber como você quer ser chamado. Então, meu nome, eu queria apelido, então meu nome. Eu lembro isso, então eu tinha esse dever. Eu ia sempre para a escola, estudava, fazia tudo, mas isso já não é meu dever. Quer dizer, não foi reprovado 80 vezes e consegui graduar. Então, e no colégio, outros deveres, como adulto, outros deveres. De pagar impostos que eu nunca pensava, nunca me preocupava antes. Como dizem, as únicas coisas seguras neste mundo são a morte e os impostos, taxas. E assim, temos diferentes deveres. Porém, esses deveres são passageiros, mas como alma, meu dever supremo é meu dever com o Ser Supremo, que é a fonte da minha existência e que a cada momento está permitindo que eu exista. Então, a ideia desse verso é: se você faz esse dever supremo seriamente, os outros deveres são liquidados porque você está servindo o chefão mesmo. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa e você tem 5 níveis de pessoas em cima de você, mas se o dono da empresa chama você e diz que eu quero que você faça isso para mim, ninguém mais nessa hierarquia pode mandar em você, porque o dono da empresa deu um serviço para você. Então, assim mesmo, se nós nos entregamos completamente ao Senhor Supremo, as outras dívidas são tiradas. Isso, então, voltando para esse problema da liquidez,
da sociedade moderna, sim, liquidez no sentido que a civilização está derretendo. E os seres humanos estão querendo o direito de se comportar como animais e por isso estão perdendo a inteligência que é exclusiva para seres humanos. Quem quer a liberdade de se comportar como animal terá que aceitar a inteligência extremamente limitada do animal. E se queremos iluminação, se queremos verdadeira felicidade, o caminho espiritual. Então, tudo bem. Obrigado a vocês por sua atenção. Agora, qualquer pergunta? Sim, senhora. Agradeço pelos ensinamentos, desde ontem. E eu fiquei pensando se seria possível, de que forma uma articulação entre identidade, conceito de identidade com consciência de si, que é falado na filosofia, com a consciência de Cristo. Identidade, consciência de si, consciência de Cristo. Boa pergunta. Obrigado. Sim, num sentido, toda a meta da consciência de Krishna é de rejeitar uma identidade falsa e aceitar nossa verdadeira identidade. Em sânscrito tem duas palavras, Paramartika e Vyavaharika. Paramartika significa a verdade última e Vyavaharika significa uma verdade, como se diz, condicional, não assim final. Por exemplo, se eu estou fazendo uma aplicação para um cartão de crédito, eles dizem, tenho que responder a data de nascimento. Se eu escrevo, eu sou uma alma eterna, nunca nasci, nunca vou morrer, nunca vou morrer. Obviamente não vou conseguir o cartão de crédito. Então, nessa situação, eu tenho que escrever data de nascimento, nasci em Los Angeles e tal. Então, isso é Vyavaharika. Então, para poder funcionar neste mundo, você tem que aceitar uma certa identidade, um gênero, uma idade, uma nacionalidade, senão é impossível funcionar. Mas essa identidade ou essas identidades são simplesmente superficiais para poder navegar este mundo. Mas, filosoficamente, por exemplo, se eu estou, vamos dizer, dando um discurso sobre Bhagavad Gita e alguém me pergunta sobre a identidade da alma, eu digo que sim, eu sou uma alma americana, uma alma assim, de tantos anos, uma alma californiana, uma alma, entende? Não, a alma não tem nacionalidade material. A alma não tem idade material. A alma não tem gênero mundano. Então, por isso, nesse mundo temos que operar nos dois níveis. Temos que aceitar certas identidades só para funcionar nesse mundo, mas devemos ter também uma vida espiritual, em que cultivamos e fortalecemos nossa verdadeira identidade, que é eterna, que somos partes eternas de Deus. Tá bom? Outra pergunta? Grande rei. Cuidado, eu sou um grande rei, Maharaja. Indo assim no ponto da questão do desenvolvimento tecnológico. Pode ficar bem, gritar um pouco para que todo mundo.
Ok. Indo no ponto do desenvolvimento tecnológico, né, a gente sabe que trouxe benefícios, mas também malefícios. Inclusive, como foi citado, né, de um distanciamento das pessoas em geral. Eu entendo o Bhakti como a ciência dos relacionamentos. E como consequência desse advento da internet, sobretudo pós-pandemia, a gente observou uma evasão muito grande da associação entre os devotos no ambiente devocional do templo. E, consequentemente, uma redução da entrega, do comprometimento com o serviço prático. Como equacionar isso de forma que se possa se utilizar os benefícios da internet, mas sem escoar a importância da associação, do acolhimento tão importante para o desenvolvimento passo a passo na vida espiritual, enfim, dos candidatos à vida espiritual? Boa pergunta, erudita. Então, eu posso dar um exemplo da minha vida. Que nos últimos anos, durante a Covid e depois, eu fui ao planeta Zoom. Também fui atingido assim. Sim, como você deve saber, assim, fiz muitos programas de Zoom, e-mail e tudo mais. Mas agora, nesta visita à Sul-América, ao Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e vários lugares no Brasil, e agora, de estar aqui agora com vocês, eu posso testemunhar que essa experiência de estar com vocês, assim como ontem estive em Rajabhumi e tantos lugares, são eles. Essa experiência, cheguei no Brasil, cheguei em São Paulo de voo de Miami, dia 25 de março. Sim, perdi meu passaporte, sim, ainda estou aqui. Não, eu cheguei e fui a muitos lugares. E essa experiência, mesmo de estar aqui com vocês agora, é uma experiência muito mais poderosa, muito mais assim satisfatória. É um contato assim muito mais rico. E estou quase, na minha velhice, ficando religioso de novo. Mas é verdade, essa experiência, em todos os lugares onde fui, eu falei com você, né, em todos os lugares onde fui, a recepção foi tão assim carinhosa, tão sincera, tão assim entusiasta, que eu acho que não posso voltar ao planeta Zoom. Claro que ainda tenho deveres, por exemplo, agora acho que em 3, 4 semanas eu vou fazer uma série de conferências com a comunidade Hare Krishna Rússia. E eles pediram que já fiz assim, com muitos países onde agora simplesmente é muito difícil chegar. Mas sim, concordo, e o que você está falando, que eu estou concordando, já é ciência. Porque podemos estudar do ponto de vista neurológico, que esse contato, por exemplo, digital,
Hoje é muito melhor que nada, muito melhor que nada. Mas contato pessoal é muito melhor ainda. E por isso que, por exemplo, onde eu morava na Califórnia, eu acho que eu nunca assim compro pelo internet. Eu tenho discípulos mais jovens que eu que sentem assim piedade de mim. Mas posso explicar? Bom, Marcelo pediu algumas pizzas que realmente valiam. Você lembra, João? Isso sim. Mas, porque eu ficava muito tempo assim escrevendo, vivendo mais parte do tempo sozinho, muito feliz. Mas eu gostava, por exemplo, eu estava num lugar muito bonito na Califórnia, uma vila acadêmica na Serra. Mas eu gostava de ir 15 minutos de carro assim para o mercado, produtos naturais, e assim, ver outros seres humanos, conversar um pouquinho. E então, por isso, devido ao meu estilo de vida, outros devotos que estão super ocupados correndo, eu entendo. Mas com o meu estilo de vida, eu preferia ir a uma loja física e ver outros seres humanos, assim, mesmo caminhando. Assim como, por exemplo, cientificamente, quando você recebe os raios do sol na pele, isso provoca uma reação química que produz felicidade. E assim mesmo, por exemplo, caminhando, sorrindo, cumprimentando outros cidadãos, mesmo conversando umas poucas palavras, ou vendo amigos, assim, a pessoa, neurologicamente, é uma experiência completa, no sentido que uma experiência digital não pode comparar. Então, por isso, eu acho que vocês que têm essa grande bênção de ter um centro de Krishna aqui, nessa cidade, que a experiência de ver as deidades, já vi deidades online, já vi deidades no templo, e a experiência é muito diferente. Quer dizer, digital é 1000 vezes melhor que nada, e presencial é muito melhor. E assim, porque a gente precisa, é uma coisa biológica, que precisamos de contato com outras pessoas, e se estamos tentando avançar espiritualmente, precisamos de contato presencial com outros praticantes. Então, outra pergunta. Sim, por favor. Eu vou tentar resumir, porque quando o senhor estava discursando, veio uma série de ideias na cabeça relativamente à questão, a uma interpretação astrológica até, interpretação do ponto de vista astrológico para essas transformações. O senhor citou a filosofia do mundo líquido, né? Astrologicamente a gente vem trabalhando com a influência dos planetas transsaturninos cada vez mais, seriam os embaixadores da galáxia. E aí eu me fixei nas figuras arquetípicas de Urano, que é o senhor dos raios, digamos, da velocidade, da tecnologia, junto com Netuno, o mundo líquido, o planeta das emoções, e também o senhor do karma, Saturno, que é extremamente importante dentro do sistema solar, né? E do mapa astral das pessoas, considerando que a nossa personalidade é uma construção artificial, porque poderíamos interpretar que somos representantes do próprio karma, né?
Então, o Senhor me fez pensar a respeito da necessidade da ponderação dos opostos, e utilizando simbolicamente a figura de Saturno e Júpiter, liberdade e lei, liberdade e digamos assim, um direcionamento contingencial até. Obrigado. E se o senhor puder fazer a relação desse macro com o micro também, sim. considerando a diferença entre Viveka e Vivekakyata. Sim, obrigado. Obrigada. Existe no mundo um erro quase universal. Isso é de pensar que os planetas estão causando problemas. Os planetas são manchetes, o céu noturno é simplesmente como um diário, um jornal diário com manchetes. Assim como, por exemplo, se no jornal tem uma manchete que por exemplo, tempo muito ruim está chegando, muito frio, algo assim. O jornal não está causando esse frio. O manchete simplesmente está anunciando. Então, a criação de Deus é tão genial que o céu noturno é um diário, um jornal que explica o que está vindo, o que vai acontecer, ou o que já está acontecendo. Então, a importância de não cair nesse desentendimento, de não cair nesse erro, de pensar que os planetas estão causando os problemas e não só anunciando-os. Porque se os planetas, se fosse o caso, e não é, que os planetas estão causando problemas, como é que você vai lutar com um planeta? As pessoas pensam, eu vou botar uma pedra, eu vou fazer não sei o quê. O que será a minha pedrinha contra um planeta? Mas, a bênção, digamos, eu queria falar para você, a bênção da vida espiritual e que temos o poder, se decidimos exercitar esse poder, temos o poder de mudar o destino do mundo. Porque todos os problemas que já vieram, que estão vindo, que são muitos, são a consequência inevitável de uma sociedade humana maluca, que está desafiando poder divino. Inclusive tem uma palavra grega muito conhecida, hubris. Hubris significa uma vaidade, um orgulho especificamente em relação a seres superiores. Que sempre na mitologia grega e também no teatro grego sempre provoca uma tragédia. Então, nós estamos dedicados a tentar iluminar esse planeta, de explicar para os seres humanos, por exemplo, você não pode massacrar outros seres vivos, sejam animais ou seres humanos. Você não tem direito. E esse comportamento demoníaco de matar criaturas inocentes ou simplesmente comprá-los no mercado e comê-los, esse comportamento será severamente castigado. E uma vez que esse mau hábito agora se manifestou a nível planetário, o castigo é planetário. E outros comportamentos.
outros comportamentos. Por exemplo, um animal na floresta, na chuva, simplesmente tem que aguentar. Na chuva, no frio, no calor. Os animais não têm ar-condicionado, não têm aquecedores, não têm tetos, não têm janelas. Então, se queremos desfrutar com animais, por exemplo, sexualmente, tudo bem, você pode, mas aí tem que sofrer com animais. Então, sim, o planeta está mal. Porém, se dedicamos nossas vidas a educar o povo, educar o mundo e fazer tudo o que podemos para convencer a humanidade de se comportar bem, aí o castigo vai parar. Então não se trata simplesmente de cantar um mantra, colocar uma pedra, mas sim de iluminar a humanidade. Senão, sim. Posso fazer uma observação? Não. Sim. Que havia essa discussão sobre elo perdido, os cientistas discutiam sobre elo perdido. Sobre quem chegaram perdido? elo perdido. Entre uma espécie e outra. E não chegaram a conclusão nenhuma. E Srila Prabhupada, quando chega no Ocidente, é como se ele redefinisse o elo perdido, porque nós somos uma parte distanciada da nossa verdadeira origem espiritual. E o puro, Srila Prabhupada e seus representantes que vieram depois, praticamente redefiniram o termo elo perdido. Sim, falou e disse. Outra pergunta? Sim, sim. Pode ficar para a plateia. Esse conceito eu acho muito interessante do Monal, de modernidade, que fala muito da liquidez nas relações humanas. Você adiciona e descarta pessoas. E isso em relação a nós, seres humanos. Imagina na nossa relação com Deus. Isso afeta a nossa relação. Então, uma vez que bate, a gente pode realizar pelas nossas atividades, pelo nosso trabalho, pela forma como cuidamos de nossa família, dos nossos amigos, das pessoas necessitadas. Eu vejo assim que isso é uma forma de tentar resgatar a nossa relação principal com Deus. Então, se cada um que tem essa pequena revelação de que isso é possível, que pense sempre, eu penso isso todo dia quando eu acordo, como fazer para passar um pouco disso para as pessoas, no sentido de ajudar, no sentido de trazer uma luz, uma esperança. O mundo está muito desacreditado. Então, esse raciocínio aqui que eu faço Obrigado a você. Você falava agora, eu pensei quão afortunado eu fui de nascer numa comunidade de centenas e centenas de famílias, mas uma comunidade que não existia divórcio. E as pessoas tinham o poder de entrar num relacionamento sagrado, com amor e ficar. Para mim isso é um superpoder. Eu acho que quem pode ficar num relacionamento é o verdadeiro mutante.
E eu lembro assim, meus pais, eles se conheceram, se namoraram, ficaram assim namorados pelo resto da vida. E para nós, assim, as crianças, foi algo de extremo valor. Não estou criticando, culpando ninguém, mas uma coisa boa, não, nada boomers, são os pré-boomers. Que, então eu acho que mesmo na minha vida espiritual, uma certa segurança, uma certa confiança, estabilidade, fé, eu acho que devo a esse exemplo dos meus pais e da minha comunidade. E as pessoas quase nem lembram o valor desses princípios, o valor da honra, da dignidade, o poder, que é um superpoder de poder prometer e cumprir para o resto da vida. E, sim, então, consciência de Krishna, eu acho que não tem outra vocação tão feliz, tão extática do que dedicar a vida a ensinar a consciência de Krishna. Você é psicólogo, né? E aqui nesse quarto, sem dúvida, nessa sala, tem pessoas com muitas vocações. Mas, em qualquer vocação, todos podemos compartilhar e nos encorajar em nosso dever supremo, que é de iluminar o mundo. Porque todos somos uma família. Todos os seres humanos, todos os seres vivos no universo são uma família. Por exemplo, uma pessoa que aceita uma irmã, mas rejeita o irmão, ou aceita a mãe, ou rejeita o pai, sem causa. É comportamento incivilizado. E assim, se você entende que somos almas, não existe nenhum ser vivo no universo que não seja seu parente. E quando entendemos isso, nos preocupamos por todos. E quando você se preocupa por todos, e se preocupa tanto, que você entra na ação, isso é consciência de Krishna. Então, muito obrigado. Tenho que confessar que muitos anos atrás, quando eu passava quase metade do ano no Brasil, todo ano, e o melhor lugar no Brasil para ensinar consciência de Krishna foi o Rio. E não só pelo sotaque. Mas então eu estou muito feliz de estar de volta. E esses cariocas são assim excelentes candidatos para a iluminação espiritual. Assim que aqui no Rio temos que... Maharaj, você tem algum plano quando você vai voltar? Amanhã. Sim, estamos planejando isso, mas esse Rio é um dos melhores lugares do mundo para ensinar consciência. Eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho. Um testemunho que eu gostaria de dar. Eu perdi minha mãe no dia 15 agora. Recentemente.
essa semana passada. E eu sou filha única, eu perdi meu pai há uns 22 anos atrás. Eu não era da consciência de Cristo. E o tempo que eu estou na consciência de Cristo, graças à sua aceitação como sua discípula, né? Através do diário, né? Tá? Hoje eu me sinto forte. Porque naquela ocasião eu me senti muito forte. Eu me preparei, acho que desde a época que eu assumi o compromisso de ser devota de Cristo, para esse momento, porque era eu e ela. Então eu sei que ela partiu feliz com a minha decisão e ela era extremamente católica. Extremamente católica. E eu estou feliz pela sua presença aqui, nesse momento tão difícil para mim e ao mesmo tempo tão fácil, por causa da consciência. Eu acho que ninguém pode falar tão bem e os devotos esquecem de chamar. Então, vamos dizer, muito obrigado a todos.